Saudações aí, pessoal. Vou terminar essa série que eu tenho feito aí esporadicamente sobre doenças que são transmitidas pelos mosquitos do gênero Aedes, como Aedes aegypti. Então vou terminar agora com o vírus da chikungunya, ou febre chikungunya, se você preferir. Então vamos lá. Esse vírus chikungunya, assim como o vírus da dengue, vírus da zika, vírus da febre amarela, ele é um arbovírus. Ou seja, é um vírus que é transmitido para nós a partir dos artrópodes, insetos e tudo mais, né? No caso aqui, os mosquitos, tá? E mais especificamente do gênero Aedes. Então, esse termo arbovírus é tipo uma abreviação disso aqui, Arthropod Borne Virus. É o vírus gerado ou surgido a partir do artrópode. O que significa, traduzindo em termos práticos, né? É que o mosquito atua como vetor do vírus. Tá? Não é o mosquito que causa a doença ou a sua morte, é o vírus que ele transmite. Ou, no caso de alguns mosquitos, outros tipos de micro-organismos patogênicos. Mas o lance aqui é vírus. Ao contrário dos vírus da dengue, zika e febre amarela, esse vírus pertence a outra família, Togaviridae. Os vírus da febre amarela, dengue e zika, eles pertencem à família dos vírus amarelos, digamos assim, família Flaviviridae. Agora, mesmo esse aqui pertencendo a outra família, essa Togaviridae, tem um outro vírus aí também que já apareceu aqui no Brasil, o Onyongnyong, que também é dessa família Togaviridae. Dependendo disso, para ambas as famílias, o genoma é um RNA de cadeia simples, single strand, e positiva, também chama de fita positiva ou cadeia positiva, porque funciona como RNA mensageiro na célula. Então, entrando lá já pode ser traduzido o RNA mensageiro. Bom, esses vírus, esses arbovírus, o que eles infectam naturalmente são primatas não humanos, ou seja, macacos, normalmente de florestas tropicais. Então, lá na floresta, os mosquitos picam os macacos, e se o macaco estiver infectado com o vírus, o mosquito adquire o vírus. Ou então, se o vírus estiver infectado... Meu Deus do céu, estou implicando com o vírus. Se o mosquito estiver infectado com o vírus, que a gente já vai ver na figura, e o macaco não, ele pica o macaco e transmite o vírus para o macaco. Assim como os outros lá, os Flaviviridae, então, esse bendito chikungunya pode ser transmitido por mosquitos do gênero Aedes. Como esse é o principal transmissor sempre, né? Que a gente tem visto aqui. O Aedes aegypti, mas também o Aedes albopictus, que é mais silvestre, é o mosquito tigre asiático, mas também outros, esses Aedes furcifer taylori aqui, por exemplo. Esse vírus, ele não é de ontem que se conhece, ele já foi isolado pela primeira vez na Tanzânia, mais ou menos em 1952 ou 1953, mas tem havido surtos em várias regiões no mundo desde 2005. Talvez o que tenha começado tenha sido em umas ilhas africanas chamadas Ilhas Reunião. Bom, aqui está a figura do vírus, é um vírus envelopado. Aqui um modelo, né, tridimensional da estrutura dele. E aqui micrografia eletrônica. É um vírus que envelopado, inclusive, tem envelope membranoso. Aqui os benditos dos mosquitos, já fiz uma aula toda sobre esses benditos desses mosquitos, mas lembrando, quem pica não é o macho, é a fêmea. O macho se alimenta de secreções açucaradas das plantas, seiva e afins. A fêmea é que se alimenta de sangue porque precisa de mais nutrientes, aminoácidos de proteínas, para poder produzir os ovos. E normalmente, mas isso pode estar mudando, esses mosquitos picam mais, assim, preferem picar durante o dia e voam baixo, então picam nas pernas. Tá? Então é a fêmea que pica, e aí você já sabe que a melhor forma de combater a doença é combater o mosquito vetor, tá? Que é o Aedes aegypti aqui no caso, mas os outros Aedes lá também. Bom, esses vírus, eles têm um ciclo selvático e um ciclo, aqui no caso epidêmico ou urbano. Então o que acontece? Lá no mato, na floresta, vamos supor, se esse macaco aqui estiver infectado, quando o mosquito pica ele adquire o vírus. Supondo que o mosquito não tivesse infectado, ele pode adquirir os vírus ao picar o macaco infectado. Se esse mosquito vier a picar um humano, por exemplo, um aventureiro, um explorador, ou pura e simplesmente um sujeito da roça, supondo que o humano não esteja infectado e o mosquito sim, então assim é que o mosquito transmite a doença para o humano. Aí vamos supor, o cara vai numa aventura, depois volta para a cidade. Se ele é picado por um mosquito da cidade, ele transmite o vírus para o mosquito da cidade.
e assim a coisa fica se propagando, né? Porque o mosquito da cidade vai adquirir o vírus, aí pica outra pessoa que não tinha o vírus, transmite para ele, aí outro mosquito pica essa pessoa infectada, adquire o vírus, e assim a coisa continua. Tá? Então, da mesma forma que acontece com os humanos, acontece com os macacos lá na selva. Esses tipos de doenças são difíceis de erradicar de vez, porque sempre vai ter o ciclo selvático acontecendo. Então, mesmo que a gente elimine aqui do meio urbano o chikungunya, vamos dizer assim, a gente consiga eliminar mosquito pra caramba aqui no meio urbano e tal, e fiquemos aí anos e anos sem detectar nenhum caso, lá no ambiente silvestre, isso tudo está acontecendo. Então, na hora em que for um aventureiro, um pesquisador, por exemplo, for lá para o meio do mato pesquisar alguma coisa, se for picado por um mosquito infectado lá, ele pode trazer para o meio urbano. Ou o cara da roça também. Né? Então, é assim que o mosquito fica aí propagando esse vírus para lá e para cá. E por isso que é difícil eliminar. Bom, aqui nessa figura está uma espécie de uma distribuição global do Aedes aegypti, isso aqui para 2015, onde é vermelho, é 100% de probabilidade de encontrar o mosquito, e azul é mais para o zero. Mas você vê que a distribuição do mosquito é ampla, é grande aí, aparece em muitas partes do mundo. Ele aparece mais comumente em regiões tropicais, mas você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já aparece, né? Então a coisa tem mudado um pouco aí. Então isso aí é a probabilidade de encontrar mosquito, é a distribuição do mosquito. E esse outro mapinha aqui, ele indica países e territórios onde já houve casos de chikungunya. Isso aqui é até abril de 2016. Então você vê que já houve casos de chikungunya até na Europa. Aqui. França, Itália. Então já houve casos de chikungunya lá. Nos Estados Unidos também, China. Tá certo? Então, bendito esse vírus aí se espalha muito também. Bom, ainda sobre o vírus da chikungunya, ou ChikV, né? Chikungunya vírus. Tem 3 genótipos do vírus sendo 2 da África e um asiático. Então é um do oeste africano, outro que é do sul, centro e leste africano, e esse bendito desse asiático. Assim como os outros vírus que nós já vimos, esses vírus eles infectam as glândulas salivares dos mosquitos, tá? Eles não ficam só lá. Mas vamos dizer que as glândulas salivares são um local preferencial depois de um tempo após ele ter infectado o mosquito. Aí, se o mosquito transmitir o vírus para você, e os vírus vão infectar células epiteliais do tecido epitelial, né, por exemplo, tem na pele, endoteliais, que é um tecido epitelial que reveste o interior de vasos sanguíneos, e células dos tecidos conjuntivos, que tem, por exemplo, na derme da pele, fibroblastos e macrófagos. Fibroblastos é uma célula multifuncional do tecido conjuntivo, e macrófagos são células do sistema imunitário. São células fagocíticas, fazem fagocitose de coisas estranhas. E, inclusive, isso aqui vai ser importante, daqui a pouco, é encontrado esse bendito desse vírus em macrófagos, infectando, tá, no caso. Não é que o macrófago fagocitou, mas é infectando macrófagos que estão presentes nas cápsulas articulares. São aquelas espécies de bolsas que cobrem as articulações, que tem um líquido sinovial e tal. Então esses macrófagos, inclusive, têm esse nome de macrófagos sinoviais. Agora, no que diz respeito à transmissão, então, como já mencionado, a transmissão que nos interessa, que é mais comum, que causa mais problemas, é a partir de mosquitos do gênero Aedes, como o Aedes aegypti, o Albopictus, que é o mais silvestre lá, né? E esses outros aqui, inclusive, esses Aedes furcifer taylori e Aedes luteocephalus. Então, tem vários mosquitos aí desse gênero que podem transmitir esses vírus para nós. Mas também pode haver transmissão vertical, por exemplo, né? De mãe para filho. Bom, esses surtos e essa expansão global recente, acredita-se, né? Porque como já vimos, o vírus já foi isolado inicialmente em 1952, por aí, 1952 e 1953. Mas esses surtos mais recentes, de 2005, 2006 para cá, acredita-se que eles foram causados por mutações que aconteceram em glicoproteínas dos vírus. Então tem essa mutação aqui nessa glicoproteína E1, esse A, se não me engano, é alanina e esse V é valina. O que isso aqui indica é que trocou o aminoácido A, que eu acho que é a alanina mesmo, na posição 226 por valina, e a mutação nessa glicoproteína E2, que é o mesmo esquema. Trocou o aminoácido L por aminoácido Q
na posição 210. Sinceramente, eu não decorei, quer dizer, já decorei uma vez na vida e já esqueci o que são esses L, K. Eu acho que o A é alanina e V é valina, mas enfim, nem me preocupo em decorar isso não. Qualquer coisa eu boto aí na descrição depois. Então essas mutações aí, se acredita que tenham facilitado a transmissão do chikungunya pelo Aedes albopictus. Então, quanto mais fácil for para o mosquito transmitir, em tese pelo menos, né, é provável que a doença também se espalhe mais facilmente. E no caso, aconteceu, né, porque tem tido aí vários surtos globais. No que diz respeito aos sintomas, aí coisa bem de prova mesmo, né? Ela também é uma doença febril, então tem febre, e alta no caso. E outra coisa, talvez seja a característica mais fundamental dela, é que ela causa dores terríveis nas articulações. Artralgia intensa. Artralgia são dores nas articulações. O sujeito é picado pelo mosquito e adquire ele, né, infectado por ele, aí os sintomas iniciais eles vão poder surgir em média de 2 a 4 dias. Tá? Então, em média, 2 a 4 dias depois que você foi picado, é que vão surgir os sintomas. Então, esses sintomas são os seguintes, né? Os sintomas mais comuns. Febre alta, tipo 38 graus para cima, e uma dor fortíssima nas articulações. Esses sintomas aqui é para 99%, se não me engano, de todos os acometidos. Quase todo mundo vai adquirir esses dois sintomas aí. Agora outros também que são, inclusive, sintomas daquelas outras doenças lá de arbovírus. Dores de cabeça e dores musculares, erupções cutâneas, sendo que erupções cutâneas aí já é o sintoma mais característico da zika, né? Erupções cutâneas e vermelhidão. No caso aqui do chikungunya, esse sintoma aparece para 40% a 50% dos acometidos. E também pode haver distúrbios gastrointestinais, como vômitos e diarreia, que tem na dengue também. Então aqui essa figura, essas que eu vou mostrar aqui agora, são boas para você comparar 3 vírus. Então, por exemplo, aqui tem os sintomas do Zika. O que há de mais relevante, assim, mais marcante na infecção com Zika são essa vermelhidão, essas lesões vermelhas na pele. Mas você veja que também é uma doença febril e a pessoa também tem dores de cabeça, dores nas articulações, né, dor muscular e tudo mais. No caso da dengue, mesma coisa, febre alta. Veja que aqui na Zika não foi destacado febre alta, foi destacado febre. Aqui na dengue não, febre alta. Inclusive, né, já vimos aí na aula, pode ser hemorrágica também. Então, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações também. Pode ter náuseas e vômitos, que no chikungunya também tem. E também podem aparecer essas manchas vermelhas, essa vermelhidão aí, essas erupções cutâneas. No caso do chikungunya, adivinha, mesma coisa. Febre alta, dores, manchas vermelhas podem aparecer. Agora, o sintoma principal do chikungunya, que mais caracteriza a doença, são as dores nas articulações. Muito intensas, muito fortes mesmo. Dores terríveis. Aqui está de novo uma figura mostrando os sintomas, né? De dores, né? Inchaço e tal, febre muito alta, dor nas articulações, mas pode ter conjuntivite. Tem alguns sintomas um pouco mais raros, como esse daqui, depois eu menciono eles de novo. Encefalites, pode ter síndrome de Guillain-Barré associada e outras coisas, né? Danos neurológicos. E enfim, né? Os sintomas se sobrepõem muito. Esse nome, chikungunya, inclusive, ele significa alguma coisa como se fosse prostrado, curvado, tipo que nem a mulher está aqui na figura. A mulher está agonizando de dor, coitada. Tá, significa algo assim, tá? Prostrado ou curvado, nesse idioma africano aí chamado Makonde. Agora, por quê? Porque esse sintoma da dor, ele é muito forte. A dor é muito forte, deixa a pessoa incapacitada quase, né? E pode persistir. Então aqui nas características da dor, ela é similar à artrite reumatoide, que é a doença que ocorre, na qual ocorre dano aos tecidos. Mas no caso da dor do chikungunya, não tem essas lesões nas cartilagens e osso. Tá? Outra coisa, essa dor do chikungunya ela pode persistir durante muitos meses, inclusive. Então, nesses meses aí, o cara fica quase capacitado. Aí tem de se ver, inclusive, né, as autoridades de saúde que mexem, né, lidam com saúde pública, essa coisa toda aí, porque tem que ver o seguinte, a pessoa que é acometida fica aí, vamos supor, meses sem trabalhar. E aí o Brasil, o país, como é que está, né? Numa situação econômica terrível, imagina, o empresário já tem mais dificuldade
e ainda tem que pagar salário para o sujeito que está doente, a coisa fica muito complicada. Então, é o caso de se, né, adotar medidas públicas para poder tentar erradicar esse troço o quanto antes daqui e tomara que poucas pessoas sejam acometidas, porque o prejuízo financeiro é grande, tá? Aí, assim, essa dor o que se acredita é que pode ser causada por mecanismos inflamatórios, assim como a artrite, né, do próprio hospedeiro. Inclusive, porque, como a gente já viu, o vírus ele pode ser encontrado lá nos macrófagos que ficam nas cápsulas articulares, então, por meses, né? Então, por isso que essa dor fica persistindo lá, dor inflamatória. Falou inflamação, falou dor. Tá? Onde está ocorrendo inflamação, está ocorrendo dor. Outra coisa de curiosidade é o seguinte: esse dado não é muito preciso, ainda são necessárias mais pesquisas, mas de qualquer forma, pelo menos se acredita que a taxa de mortalidade dos acometidos pelo vírus chikungunya, apesar da dor fortíssima, ela é baixa. Baixa, por exemplo, menor em comparação com a da dengue e tudo mais, porque não é ainda bem caracterizado que a febre tem hemorragias e tudo mais, como tem na dengue, por exemplo. Então, apesar das dores, a taxa de mortalidade do chikungunya é baixa, para 1.000, por exemplo, de acordo com essa estimativa aí. Mas também, né, outras complicações um pouco mais raras que podem estar associadas com infecção, né, infecção com o vírus chikungunya, são, por exemplo, encefalite e convulsões, e essa bendita dessa síndrome de Guillain-Barré, que também pode estar associada com infecção com o Zika vírus. Então, eu já mencionei isso na aula de Zika, mas voltando, essa síndrome de Guillain-Barré é uma condição na qual o que o organismo faz? Tipo autoimune. Ele produz anticorpos contra as suas células de Schwann. Células de Schwann ou células de Schwann formam a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico. Tá? Então, bainha de mielina, você tem que lembrar que é uma estrutura, né, um monte com células enroladas, no caso do sistema nervoso periférico, para as células de Schwann que eu estou falando. Então, assim, tem várias células de Schwann que se enrolam em volta do axônio, do neurônio, e isso aí aumenta muito a velocidade de transmissão dos impulsos nervosos. Mas se os anticorpos estão atacando as células de Schwann, o resultado é que vai ocorrer diminuição da velocidade de transmissão desse impulso nervoso. Então, isso pode causar fraqueza e paralisia muscular. Tá? Essa paralisia pode até causar complicações um pouco piores. Mas, de forma geral, a doença às vezes ela pode ser revertida. Aí o que se acredita como causa é que, como eu botei escrito aqui, essa causa está relacionada a alguma infecção prévia do organismo por bactérias ou vírus. Aí o sistema nervoso, o sistema imunitário, né, do indivíduo, combate o agente patogênico. Aqui, por favor, sistema imunitário, aí no caso aqui para o sistema nervoso, né? Vai atacar o sistema nervoso do indivíduo. Estou escrevendo com o mouse, então a letrinha sai a miséria. Então, o sistema imunitário combate o agente patogênico, mas acaba combatendo também o sistema nervoso do indivíduo. Aí o que acontece? Causa dano às células de Schwann. Então, assim, eu botei dois links aqui. Eu botei dois links aqui, onde, se você quiser, você pode obter mais informações. Deixa eu voltar aí de novo. Você pode obter mais informações sobre essa síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então aqui o que está mostrando nesse GIF animado é o que acontece no que diz respeito ao dano. Deixa eu começar de novo aí. Que a gente vê. Essas coisinhas aí meio amarelas são as células de Schwann em volta do axônio de neurônio. Então nessa síndrome o que acontece? A célula de Schwann é atacada, fica pequenininha, e aí o que acontece? Eu não sei se vocês conseguiram perceber por causa da velocidade do negócio, são formadas umas menorezinhas ali em volta do axônio. Isso aí diminui o comprimento entre um nó, né, que esses nós aí do axônio, e outro. Então, assim, a tendência é tornar quase como se o axônio não tivesse mielinizado. Tá? Então, pode causar paralisia e outros problemas mais sérios. No que diz respeito ao diagnóstico agora do chikungunya, então, assim como nas outras doenças, o que se analisa são os sintomas. Agora, é digno de nota o seguinte: os sintomas da febre chikungunya são muito parecidos com os da dengue, então não basta só analisar os sintomas, não. Então, claro, o médico também vai querer saber informações se o paciente estava em alguma área onde a doença ocorreu ou ocorre, né? Vai analisar o período de incubação da doença. Por exemplo, o cara chegou no médico hoje dizendo que ontem voltou de uma área onde o vírus é endêmico. Mas se voltou ontem e aí os sintomas começaram hoje,
Aí o médico já tem que ver se, assim, por exemplo, vamos supor que ele só foi na área um dia e já voltou. Então, não dava tempo ainda, o período de incubação é de 2 a 4 dias, né? Então tem que esperar um pouquinho mais para ver se aparecem sintomas verdadeiros mesmo. Então o médico tem que levar tudo isso aí em consideração. Agora, de coisa mais importante para verificar isso, é que tem que fazer exames de detecção dos vírus, tá? Por exemplo, esse aqui, o PCR com transcriptase reversa. Então a PCR é reação em cadeia da polimerase, serve para amplificar moléculas de ácidos nucleicos, mais comumente DNA. Mas aqui no caso, o que se faz é o seguinte, como o genoma do vírus é um RNA, então se utilizam essas enzimas transcriptase reversa que fazem a transcrição reversa, ou seja, ao invés de fazer RNA a partir do DNA, o que elas fazem é DNA tendo como molde o RNA. Então com a transcriptase reversa se produzem moléculas de DNA que são complementares, né? Moléculas de DNA complementar ao RNA do vírus, e aí esse DNA complementar é que vai ser amplificado pela PCR. Tá? Então essa aqui é a técnica. Ou então técnicas como ELISA, que é usada aí nos testes de AIDS também e tudo mais. Que aí no caso se utilizam anticorpos, o que se detecta são anticorpos contra um determinado agente patogênico. Tá? Então o que se interessa detectar é anticorpos, no caso IgG, imunoglobulina G e imunoglobulina M, contra o vírus chikungunya. Então esse aqui dão resultados mais precisos, justamente porque é difícil distinguir a dengue da chikungunya e nem sempre o médico tem todas as informações de onde o paciente estava e tudo mais. Tudo bem, o cara voltou ontem do lugar, mas você às vezes não sabe se estava uma semana, enfim. Tem vários fatores a se levar em consideração. O tratamento. De novo, não existe medicamento antiviral para essa doença, não existe uma substância que você tome e a substância vai atuar diretamente lá, danificando o vírus. Até tem uma notícia recente que diz que tem um medicamento aí para teníase. Na teníase, lembrando que a tênia é a solitária que eu estou falando, aquele parasita lá intestinal. Então tem um medicamento contra a teníase que diz que pode atuar diretamente sobre o Zika vírus. Mas, de qualquer forma, isso ainda não é comercializado e aqui, como medicamento para o Zika, né? E aqui no caso de chikungunya não tem medicamento viral específico contra ele. Tá? E também não tem ainda uma vacina disponível comercialmente. O que se tem ainda são pesquisas no intuito de tentar desenvolver uma bendita de uma vacina. Uma hora ou outra presumo que vão conseguir. Então, tendo em vista isso, o que se faz é, caso o sujeito seja acometido, a pessoa seja acometida, o que se faz é tratar os sintomas, tentando amenizar os sintomas da infecção, enquanto o sistema imunitário combate o vírus. O sistema imunitário é que vai ser o responsável por eliminar. Então, o que se faz? Tem febre como sintoma? Então, dá-lhe medicamento contra a febre, antipiréticos. Sempre tem que fazer terapia de reidratação, ou seja, beber bastante água. E também para dor se dá analgésicos, né? Se ministra analgésicos. Só que aí, detalhe, né? Para as outras doenças especificamente, para essa daqui por via das dúvidas. Não se pode usar aspirina, o ácido acetil salicílico, porque essa substância, esse composto, ele tem efeito anticoagulante. Para o caso das outras doenças lá, por exemplo, a dengue, que a febre é hemorrágica, pode haver hemorragias como sintoma, se você vai botar um negócio anticoagulante, aí você vai favorecer as hemorragias, você vai promover a ocorrência delas, né? Você piora elas. No caso aqui do chikungunya, ainda não se pode dizer ao certo. Parece que não tem ainda uma definição quanto a isso, e se ocorre pouco, né? Poucas hemorragias. Mas, por via das dúvidas, não convém usar esse tipo de medicamento. No que diz respeito à prevenção, de novo, é muito mais fácil você combater o mosquito vetor do que combater o vírus uma vez que ele já esteja causando doença. Então são aquelas mesmas medidas, tentar eliminar os mosquitos com... como é que chama aquele negócio, meu Deus do céu? Aquelas raquetinhas lá que dá choque, eletrocuta mosquito, mata mosca, inseticidas, né, que o pessoal passa borrifando aí com o caminhão. Eliminar os mosquitos, não vamos sentir muita falta deles não. E também adotar medidas para evitar ser picado. Se o mosquito pica normalmente baixo, voa baixo e pica as pernas, veste calça. Vai dormir, está tendo muito mosquito? Bota um mosquiteiro, usa repelente. Tá? Então evitar ser picado. Outra coisa também, né, já se usam também os mosquitos geneticamente modificados, que são os machos que cruzam com as fêmeas silvestres, mas a prole deles, assim, gera ovo e tudo, mas a prole não desenvolve, morre ainda na fase de larva.
Então, isso aí diminui a população de mosquitos no ambiente. Pode também se utilizar essas bactérias simbiontes aqui, desse gênero, Wolbachia. Essa bactéria, já se sabe que ela, no organismo do mosquito, consegue dificultar ou inibir a multiplicação de um monte de patógenos, até a ameba, essas coisas todas aí, no mosquito. E, inclusive, o chikungunya. Então, um mosquito, né, que tenha Wolbachias vivendo nele, o vírus fica mais difícil para ele se multiplicar lá no organismo do mosquito. Então, fica mais difícil para o mosquito te transmitir os vírus, né? E ademais, essas bactérias elas reduzem o tempo de vida do mosquito. O mosquito morre mais jovem, reduz até na metade, tá? Até em 50% o tempo de vida do mosquito. Então, morrendo antes também é melhor porque vai picar menos pessoas, vai transmitir menos vírus aí. Então é isso aí, gente. Bons estudos para todos e até a próxima.